Olá pessoal, na aula anterior nós vimos que nós não devemos tomar decisões considerando os resultados de uma única rodada ou de uma única replicação de uma simulação. Por quê? Porque a simulação ela tem como base diversos números aleatórios que são gerados durante o processo e dependendo dos números que são gerados nas diferentes replicações, os resultados gerados podem ser muito diferentes também. Por isso que nós precisamos fazer várias execuções, várias replicações de uma mesma simulação, calcular a média dos resultados que nos interessam e tomarmos a decisão com base nestas médias. E nós vimos também que o elemento-chave para que nós possamos definir corretamente a quantidade de replicações necessárias para termos resultados confiáveis é o intervalo de confiança que nós vamos calcular em torno da nossa variável de interesse. Nessa aula de hoje, nós vamos ver como nós podemos identificar o intervalo de confiança a partir do relatório Category Overview disponibilizado pelo Arena. Vamos também aprender a utilizar o Output Analyzer para gerar gráficos e calcular o intervalo de confiança a partir de dados gerados pelo Arena. E vamos aproveitar para fazer uma revisão na fórmula que faz o cálculo do número de replicações necessárias para analisarmos um sistema terminal. Para isso, nós vamos usar um modelo de um banco que simula um banco composto por 2 caixas e uma mesa de atendimento. Aqui nós temos no Arena esse modelo, a chegada dos clientes que segue uma distribuição exponencial com média de 90 segundos, 20% dos clientes vão para a mesa, 80% dos clientes serão atendidos num desses 2 caixas que estão aqui embaixo. Tanto na parte da mesa quanto dos caixas nós usamos componentes assign e record para guardar o tempo em que as pessoas passaram pelas 2 partes do banco, como nós vimos já em exemplos anteriores. Quem quiser maiores detalhes sobre cada um desses componentes tem que olhar os vídeos anteriores quando eu expliquei os componentes do Arena. Retornando aqui, nós devemos calcular quantas replicações são necessárias para obter uma precisão de 2 minutos na variável tempo médio de espera na fila da mesa, com 95% de confiança. Ou seja, eu quero calcular o tempo médio de espera na fila da mesa e aí calcular o intervalo de confiança com 2 minutos a mais ou 2 minutos a menos. Como é que nós faremos isso? Primeiro nós vamos realizar 10 replicações da amostra piloto. E aí vamos abrir o relatório Category Overview para verificar qual é o nosso intervalo ali de confiança para ver se ele já está dentro dos 2 minutos ou não. Se ele não estiver, aí nós vamos calcular a nova quantidade de replicações. Aqui no Arena, no menu Rodar Configurar, parâmetros de replicação. Já está aqui 10 replicações configuradas, eu só vou alterar no relatório. Normalmente, nós estamos usando o relatório do tipo do Siman, o relatório resumido do Siman, que apresenta os dados lá no bloco de notas. Agora nós vamos usar aqui o Category Overview, que é um relatório que vai nos apresentar o resultado das várias replicações em conjunto. Configurado isto, vou mandar executar aqui sem animação a nossa simulação. Já está rodando aqui as 10 replicações. E agora ele carrega o relatório. Diferentemente dos relatórios que nós vimos, que aparece todas as informações juntas, esse Category Overview ele é organizado em páginas e aí nós temos que encontrar aqui a página que nós queremos. Nesse caso eu quero trabalhar com fila, o tempo na fila, o tempo de espera. Então ao clicar aqui, nós temos o tempo de espera na fila e do caixa 1, do caixa 2, que está zerado porque temos uma fila única antes, aqui sim a fila única do caixa, e aqui está o que nos interessa. O tempo de espera na fila da mesa. Em média, ele é de 11,75 minutos. E esse half widget aqui é o meio intervalo, ou seja, 11,75 menos 5 e 11,75 mais 5 é o nosso intervalo de confiança, algo em torno aí de 6 a 16. Só que pelo nosso enunciado nós vimos que nós queremos ter um intervalo de no máximo 2 minutos, ou seja, eu quero que o meu erro aí seja de no máximo 2 minutos para mais ou para menos.
Então, esse relatório aqui, ele serviu para calcular e nos mostrar automaticamente a média e o intervalo de confiança. Nós não precisamos fazer aqueles cálculos manualmente como nós vimos no vídeo anterior. Pois bem, sabendo disso, agora nós precisamos calcular a nova quantidade de replicações nós precisamos fazer para atingir essa meta nossa aí de 2 minutos do erro. E aí aqui não tem nenhuma ferramenta que faça esse cálculo para nós. Nós vimos a fórmula na aula anterior, o N asterisco é quantas replicações eu vou fazer. Para fazer isso eu vou calcular usando o N, que é 10, foram as 10 replicações que nós acabamos de fazer. O H, que é o meio intervalo que nós alcançamos com as 10 replicações, nesse caso 5.1. E o H asterisco, que é o intervalo que eu quero. Eu quero chegar a um intervalo de 2 minutos. E aí tudo isso elevado ao quadrado. Desenvolvendo toda essa conta, nós chegamos a 66. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos rodar o nosso modelo novamente com 66 replicações para atingirmos uma precisão ali de 2 minutos para mais ou para menos. Como nós vimos na aula anterior, não há uma garantia de que 66 nos leve ao resultado. Nós precisamos fazer, se chegar em 2, ok. Se não chegarmos em 2, for um valor ainda maior, nós precisamos refazer este cálculo aqui. Por enquanto, nós não vamos fazer isto. A questão que eu quero falar agora com vocês mas quando eu quero realizar uma análise com nível de confiança diferente de 95%, eu até acabei não chamando a atenção de vocês, mas vou retornar aqui no Arena. Esse relatório Category Overview, esse Ralph Widget aqui, é calculado com base numa confiança de 95%. E nós vimos na aula anterior que se eu tenho uma confiança maior ou menor, isso vai influenciar no tamanho do intervalo. Portanto, se eu quero calcular intervalos para níveis de confiança diferente, eu devo usar o Output Analyzer, que é uma ferramenta que vem junto com o Arena e ela vai nos ajudar tanto na análise quanto na interpretação dos dados que são gerados ao longo das várias replicações pelo Arena. Duas funções que eu vou mostrar para vocês são a apresentação de gráficos com as variáveis selecionadas, tá? Como elas se comportam, e também como fazer o cálculo do intervalo de confiança. Para que nós possamos usar o Output Analyzer, nós temos que seguir esses 4 passos aqui. O primeiro é armazenar os dados no Arena. Nós precisamos configurar para que o Arena salve os dados da simulação, para que aí sim, posteriormente, eu possa importar os dados no Output Analyzer. E depois de importado, nós podemos gerar os gráficos, calcular o intervalo de confiança e fazer o cálculo do novo número de replicações, se for necessário. Como é que nós fazemos para armazenar os dados no Arena? Nós vamos usar um componente Statistic na aba Advanced Process, que é um componente que nós ainda não usamos. Então vamos retornar aqui ao Arena. Encerramos a simulação. Vamos aqui no Advanced Process, Statistic. Percebam que ao clicar no Statistic não apareceu nada aqui no meu modelo, porque ele é um componente não visual, mas apareceu aqui embaixo, ó, Statistic Advanced Process. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar 2 cliques aqui para ele criar uma variável. Aqui eu estou criando uma variável que pode ser salva num arquivo para que ela seja analisada no Output Analyzer. O nome da variável aqui eu não preciso mudar, ele vai colocando estatística 1, 2, 3, 4, se quiser mudar também não tem problema. O tipo da variável, isso aqui é importante. Neste caso nós vamos usar uma variável do tipo output. O que é uma variável do tipo output? É uma variável que vai salvar o resultado ao final de cada replicação. Como neste modelo nós estamos repetindo a simulação 10 vezes, fazendo 10 replicações, ao final eu vou ter no arquivo 10 valores. Que valores eu vou ter no arquivo? Aqui nesse campo expressão nós vamos definir. E aí nós podemos entrar na janela de construir expressão, nós já vimos isso em outros componentes do Arena. E aqui eu vou definir o que eu quero salvar. Bom, eu quero salvar o tempo médio de espera na fila. Então eu vou procurar aqui queue, fila. Aqui da fila nós temos várias estatísticas. A quantidade de pessoas
no momento, a quantidade de pessoas, média, o tempo de espera e por aí vai. Então nós queremos average wait time, ou seja, o tempo médio de espera. E o tempo médio de espera de quem? Aqui ele já mostra as 4 filas que nós temos no sistema. Caixa 1, caixa 2, a fila única do caixa e a mesa. Nós queremos a mesa. Então aqui embaixo ele construiu a expressão para nós. Ele vai salvar no arquivo o tempo médio de espera na fila da mesa. Report label aqui é simplesmente uma questão de relatório, né? Um nome para aparecer no relatório. Então vou colocar aqui, ó, tempo médio na fila da mesa. Então aqui não é tão relevante esse campo. Output file, sim, é um campo importante que é o nome do arquivo onde eu vou salvar estes dados. Então, eu vou chamar aqui ó, de aula 15, né, que é a aula que nós estamos agora. E aí, tempo mesa 10. O porquê tempo mesa 10, né? Porque é o arquivo que vai ter o tempo de espera na fila da mesa ao longo de 10 replicações. Eu coloquei o 10 para diferenciar, porque depois nós vamos rodar isso aqui com mais replicações, para nós podermos analisar os 2 arquivos em conjunto. E a extensão é sempre .dat. Muito bem. Configurado isto agora, basta nós mandarmos rodar. Ele está rodando as 10 replicações, demora um pouquinho mais porque agora ele está salvando os dados no arquivo. Gerou relatório, mas não precisa. Como eu não defini ali uma pasta, ele vai salvar na mesma pasta em que está salvo o nosso modelo. Então vamos ver aqui, modelagem e simulação. Aqui é a pasta. Está aqui, ó, aula 15, tempo mesa 10. .dat. Esse foi o arquivo que nós acabamos de gerar. Muito bem, feito isto, aqui estão os dados, né, para vocês poderem relembrar depois que nós configuramos ali no componente estatística, já executamos a quantidade de replicações. Agora nós vamos para o Output Analyzer. Nós vamos criar um novo projeto e vamos adicionar o arquivo .dat que nós acabamos de gerar. Aqui está o Output Analyzer, né, vazio ainda. Vou vir aqui em Arquivo, Novo Projeto. Neste novo projeto eu quero adicionar o arquivo que nós acabamos de gerar, que é o aula 15 tempo mesa.dat. Está aqui o nosso arquivo. O que eu posso fazer agora com eles? Eu posso criar os gráficos e depois eu posso gerar um intervalo de confiança. Primeiro eu vou gerar um gráfico aqui, ó, gráfico plotagem. Que dados eu quero apresentar nesse gráfico? Então eu vou selecionar aqui o nosso arquivo. Tá? Que replicações eu quero colocar? Eu posso pôr uma única replicação, todas, mas que são as replicações separadamente, ou lumped. O que é esse lumped aqui? Quer dizer que eu estou considerando todas as replicações como um conjunto só. E é isso que eu quero, ver os dados das 10 replicações como um conjunto só. Ok? Título. Tempo de espera na fila da mesa. Aqui para baixo esses dados eu não preciso definir nada e por padrão ele vai apresentar todos os dados. A gente poderia configurar para ele mostrar apenas algumas replicações. Cliquei em OK. Aqui está o gráfico. O que esse gráfico aqui nos mostra? Ó, nós temos várias replicações. A primeira replicação, que está no eixo X aqui, ó, na replicação 0, nós tivemos um tempo médio de 22 minutos de espera na fila. Por outro lado, aqui numa outra replicação, na replicação 7, percebam que nós tivemos um tempo médio de espera na fila praticamente 0. Aqui na replicação 9, um tempo de 6 e pouquinho. Por que eu estou mostrando esse gráfico para vocês? Para mostrar que, se eu rodasse o meu sistema uma única vez, eu ia concluir que o tempo de espera na fila da mesa era 22 minutos. Está muito ruim, vamos ter que mexer. Agora não, isso aí foi uma característica daquela rodada de simulação. Se a gente fizer uma média disso aqui, nós vamos ver que o tempo é bem menor. Em algumas simulações o tempo foi 0, mas também não posso confiar só naquele resultado. Então, resumindo, esse gráfico serve para mostrar a variabilidade dos dados, para que nós possamos entender como a nossa simulação está se comportando. Mas vamos agora à parte mais interessante, que é a geração do intervalo de confiança. Nós vamos no menu Analisar Intervalo de Confiança Clássico. Está aqui, ó, Analisar Intervalo de Confiança Clássico.
Quem que eu quero analisar? Vou pegar o nosso arquivo de novo aqui, o aula 15, tempo, mesa 10, replicações Lamped. O título aqui eu vou chamar intervalo de confiança, fila da mesa 10. Vou colocar o 10 novamente para a gente saber que esse aqui são os dados com 10 replicações. Aqui é que está um detalhe, ó, 0,95. Então, se eu fizer aqui, eu vou ter o mesmo resultado que o Arena nos mostrou lá no Category Overview. E é o que a gente vai fazer. Mas o importante é saber que nós temos essa flexibilidade. Se eu quiser mudar para 90, 99 ou digitar qualquer outro valor aqui. Então, sempre que eu quiser calcular um intervalo de confiança para níveis de confiança diferentes, basta mudar aqui. Ok. Aqui está o nosso intervalo de confiança. Se vocês lembrarem lá do resultado do Arena, 11,8 era a nossa média, só que está arredondado, o Arena lá estava 5,7 alguma coisa, e o nosso meio intervalo aqui, a meia largura, 5,1, o mesmo resultado que o Arena gerou. E aqui ele já mostra. O tempo médio, o que significa isso? Que o tempo médio de espera na fila da mesa vai de 6,66 a 16,9 minutos. Mas está muito grande esse intervalo. Eu quero justamente reduzir para uma margem de erro aí de 2 minutos. E aí nós já fizemos essa conta anteriormente, porque o resultado foi o mesmo gerado pelo Arena, e nós vimos que para isso nós precisamos rodar 66 execuções. O que a gente vai fazer agora? Vamos rodar essas 66 execuções. Então vamos voltar aqui no Arena. Eu só vou trocar o nome do arquivo aqui, ó, aula 15, tempo, mesa 66, para a gente manter os dois arquivos. Vamos configurar aqui agora para 66 replicações, ok, e vamos colocar para rodar. Agora ele vai demorar um pouquinho, porque são 66 replicações, mas enquanto ele aguarda, eu vou relembrar aqui alguns elementos chaves, né, da aula que nós estamos vendo. Primeiro, estamos falando de sistemas terminais, aqueles sistemas em que eu tenho um horário de início e fim bem definido e quando eu reinicio o sistema é como se o sistema estivesse vazio, certo? Então, esse tipo de análise que nós estamos fazendo serve para esse tipo de sistema. Segundo, aquela relação entre precisão e grau de confiança que nós vimos na aula passada. Quanto maior a precisão, menor o nosso grau de confiança e vice-versa. Como que a gente faz para reverter isso? Aumentando o número de replicações. E é justamente isso que nós estamos vendo, como as ferramentas podem facilitar esse processo para nós. Tá feito. Terminamos aqui, eu não preciso ver o resultado. Voltamos aqui no Output Analyzer e vamos aqui em analisar intervalo de confiança da média clássico. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar agora um novo arquivo. Ó, aqui nós temos o 15, aula 15, tempo, mesa 10, aula 15, tempo, mesa 66. Foi o arquivo que acabou de ser gerado. Selecionei ele, Lamped. Ok. O intervalo de confiança vai ficar igual a 0,95. Ok. Percebam que algumas coisas mudaram aqui. Essa primeira linha é a mesma de antes. Média de 11,8, o intervalo de 6 a 16, considerando 10 replicações. Percebam que o mínimo antes tinha sido 3,33 e aqui 22. Agora nós tivemos 66 replicações. Obviamente a variabilidade é maior. Nós tivemos aqui tempo de mesa com 2,23. Por outro lado, replicações que chegaram até 48. Por isso, a importância de nós trabalharmos com as médias disso. A média, percebam que baixou um pouquinho. Com mais replicações, a média baixou para 11,2. E a nossa meia largura baixou para 2,14. Então, com 66 replicações, eu posso afirmar que o tempo de espera na fila da mesa vai de 9,06 a 13,3. Ah, mas eu queria uma margem de erro de no máximo 2 e eu não alcancei. O que eu preciso fazer? Aquele cálculo novamente. O nosso N foi 66, o H deu 2,14. O H que eu quero é 2. Jogo tudo na fórmula, arredondando 76. Então agora eu preciso rodar 76 replicações. Vamos ver?
Voltamos no Arena, vou trocar o nome do arquivo para 76, vamos mudar as replicações para 76 e vamos mandar executar. E aí vamos aguardar alguns segundinhos enquanto o Arena realiza todas estas simulações. Enquanto ele roda, percebam que, por mais simples que seja este modelo aqui, já é um pouquinho demorado nós rodarmos várias replicações dele. Por isso que quando nós temos modelos reais, modelos grandes, né, de sistemas reais, o tempo de processamento ele é bastante importante. Por isso que na aula que vem nós vamos ver algumas técnicas aí para sistemas não terminais que tentam que possibilitam que a gente reduza um pouco o tempo de processamento das simulações. Mas isso é um assunto para a aula que vem. Já estamos na replicação 74, já vai encerrar. Gerou o relatório, novamente não nos interessa aqui vermos este relatório. Voltamos ao Output Analyzer. Analisar, intervalo de confiança da média. Vamos adicionar o arquivo 76. Ok. Mantemos o 0,95. Vamos puxar aqui. A média 10,9 e o intervalo de 1,9. Agora sim, nós podemos afirmar com 95% de confiança que o tempo médio de espera na fila, que o tempo de espera na fila da mesa vai de 8,97 a 12,8, com uma margem de erro aqui, né, de 1,9 para baixo ou para cima da média que é 10,9. Resumindo, atingimos o nosso objetivo em termos de erro desejado. E percebam que caiu quase 1 minuto o tempo médio do primeiro teste que nós fizemos, a amostra piloto com 10 replicações, para a amostra com 76 replicações. Por isso a importância de nós calcularmos corretamente o número de replicações. E nem se fala, né, do fato de usarmos uma média, porque se nós fôssemos usar um único valor, dependendo do nossa sorte ou azar, nós poderíamos pegar qualquer valor de 2,23, que foi o mínimo que aconteceu em uma das replicações, até 48,8. E aqui a gente consegue perceber quanta decisão errada nós tomaríamos, né, caso fôssemos considerar uma única replicação. Assim, nós terminamos aqui a nossa aula de ferramentas de como fazer análise de sistemas terminais com o Output Analyzer, e na próxima aula nós vamos ver como que nós podemos fazer a análise dos sistemas não terminais. Até a próxima, pessoal!